A Justiça Federal determinou que imóveis que foram construídos irregularmente em uma área de preservação permanente, essa área está localizada na Curva da Baleia, às margens do córrego Maringá, na Serra, eles deverão ser demolidos num prazo de até 90 dias. Essa decisão é fruto de uma ação do Ministério Público Federal. São 14 propriedades particulares, cujos proprietários, é claro, estão sendo agora avisados deste prazo. Eu vou conversar ao vivo com o Carlos Vinícius Cabeleira. Ele é procurador da República, representando o Ministério Público Federal aqui no Espírito Santo, um dos meus convidados nesta manhã. Bom dia, procurador. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os seus ouvintes. Obrigada aí pela sua gentileza. Em que situação estão essas casas? São casas? São casas que foram construídas sobre a faixa de areia da praia e sobre uma área de mangue e vegetação de restinga. Nesse processo, a Justiça Federal constatou que essa ocupação é irregular, não só porque está numa área da União, mas porque as construções foram feitas em área de preservação permanente e elas vão ter que ser demolidas para permitir a recuperação ali daquele ecossistema. Entendido. Procurador, e essas casas foram construídas de forma irregular então, né? Porque elas já se tratava de uma área de preservação quando elas chegaram ali? Sim, isso já é uma área de preservação desde a legislação, desde o Código Florestal, há muito tempo. Ali foi feito um loteamento na década de 70, ocorreram essas construções e desde o início houve fiscalizações, ações, mas a fiscalização não foi eficiente, não foram tomadas medidas suficientes para impedir essas construções. Então, a ocupação irregular do terreno público, em especial da praia, ela não tem como ser convalidada. Porque a praia, além de ser um bem comum de uso do povo, é uma área que tem que ser preservada, uma área de preservação ambiental, tanto a praia quanto o mangue. Então, por isso que o Ministério Público Federal pediu, a Justiça definiu a retirada das construções. Entendido. Agora, olha só, houve uma falha na época, não é mesmo, Cabeleira? Por parte da fiscalização de quem? Do município, da área de patrimônio da União, para que essas residências não fossem ali erguidas? A sentença reconheceu a falha da fiscalização do município e da União, porque ali é uma área, a maior parte é uma área de propriedade da União, mas também houve a falha da fiscalização da própria legislação urbanística, porque o município é responsável pela fiscalização da legislação urbanística com ocupação indevida de margem do rio, de mangues, de área de restinga e da própria praia. Então, por conta disso, o município e a União foram responsabilizados, mas de forma subsidiária. Isso significa que a obrigação de retirar as construções e de recuperar o ambiente é das pessoas que estão lá. Se essas pessoas não cumprirem, aí que os órgãos públicos vão ter que fazer essa recuperação. E essas pessoas se mantiveram lá com base em quê? Em decisões judiciais ou não? Ou na confiança? Não houve ali, como eu falei, um loteamento. Esse loteamento era irregular, mas uma coisa é o loteamento, é um problema. Outra é a construção sobre a área de preservação permanente. Porque as áreas de preservação permanente, sejam de propriedade pública ou particular, elas têm que ser mantidas, têm que ser garantidas. Não é proibida a pessoa ser proprietária de uma área com mangue, por exemplo. Mas essa área ela tem que ser mantida. Então, uma coisa é a pessoa ter uma propriedade de um lote, de um terreno, pode ser regular ou irregular, mas independente da situação, não se pode construir em área de preservação ambiental, que a gente chama área de preservação permanente, que já estão descritas na legislação há muito mais do que 50 anos. Então esse é o problema principal, é essa ocupação de uma área que deveria ser preservada.
em função do ambiente, em função também da importância dela no ecossistema da praia, do mar e da zona interior também do continente. Uhum. E essas casas estão de fato na areia, Cabeleira? Eu estou tentando entender ali o tamanho do estrago ambiental. Isso é possível ser verificado pela visão dessas ferramentas aí do Google Maps? Google Maps, Google Earth. Você olhar de cima, você vê claramente que ela está numa faixa de areia. Inclusive, no processo, está relatado que as ondas batem no muro das casas. Né? E a gente sabe que onde a onda chega, onde o mar, a área que o mar avança e retrai, essa é uma área de praia. Depois da área de praia, tem a área de restinga, que é a vegetação que fica entre a praia e a vegetação interior. Então, quando a gente tem a situação de construção em cima da areia, mas principalmente em que a maré avança para aquela região, fica inegável que se trata de uma área de praia. Uhum. Ela atinge também Manguinhos, essa decisão? Isso é ali em Manguinhos. É em Manguinhos mesmo, né? A Curva da Baleia. Curva da Baleia. Mas é uma região específica. São 14 proprietários, dentre eles uma pessoa jurídica. E são casas de um padrão elevado, padrão econômico elevado. Estão construídos ali. E também tem uma área que é um aterro, que foi feito na área de preservação permanente do Rio Maringá. Entendido. E aí o prazo agora, por decisão judicial, 90 dias para serem demolidas? O prazo é de 90 dias para ser demolida, para ser retirada a construção, especificamente as construções irregulares, né? Porque cada imóvel tem uma peculiaridade, então não quer dizer que todos os imóveis têm que ser completamente destruídos, mas a área que está invadindo a área de preservação, ela tem que ser retirada. Nós entendemos que a praia, o mangue, são ecossistemas de recuperação muito efetiva. Então, a gente não aceita a consolidação da destruição do mangue ou da praia, porque a experiência mostra que quando a construção irregular é retirada, o mangue ele tem a capacidade de reviver, né? E o que a gente quer não é especificamente ou principalmente a demolição das construções, é simplesmente a revitalização do mangue e da vegetação de restinho. Então tem casas aí ali que elas não vão ter que ser todas demolidas, parte delas, onde que elas avançam, é isso, na área de proteção? É isso aí, cada imóvel tem a sua situação. Então tem partes do imóvel, imóveis que vão ter que ser demolidos completamente. Tem que analisar caso por caso. Entendi. E a quem cabe isso, Cabeleira? É o município quem vai lá e vai demolir? Não, isso vai ser determinado, isso já foi determinado no curso da instrução do processo. Lá no processo já tem a perícia, já tem a indicação, e isso vai ter que ser executado pelos proprietários e pelos órgãos públicos, e se não for executado, vamos ter que entrar novamente em juízo para obrigá-los a cumprir a sentença. Entendido. E eles já foram notificados? Sim, acompanharam o processo já há vários anos. Os inquéritos civis no Ministério Público, eles começaram na altura 2009, 2013, os inquéritos do Ministério Público, que foram precedidos de atuações administrativas do município, da União. Então, esse processo ele é de 2016. Então, agora em 2025, chegamos à sentença. Então, essa situação está sendo acompanhada pelos interessados já há muitos anos. Isso não é nenhuma surpresa, até porque todos tiveram oportunidade de se defender e ter seus argumentos considerados pela Justiça. E cabe recurso? Cabe recurso, foi uma decisão de primeiro grau, mas esse recurso ele não impede a imediata execução da sentença. A sentença é para cumprimento imediato, né? Que a gente diz que é uma sentença que o recurso não tem efeito suspensivo, mesmo que a pessoa recorra, a sentença ela pode ser
executada. Mas o processo é garantido, a revisão das decisões, a discussão ainda, né, de quem não concordou com a sentença, ela vai ainda prosseguir na justiça. Entendido. O mesmo se aplica a um pedido recente de vocês lá na Barra do Jucu? É a mesma situação? Fernanda, é realmente uma situação bem parecida. Construção em cima da areia, na Barra do Jucu. Eu não tenho exatamente o conhecimento do histórico, de como que aquilo foi feito, se houve um loteamento irregular, se foi uma invasão pura e simplesmente. Mas a situação atual é a de imóveis particulares construídos em cima da praia que privam a população de usufruir o bem de uso comum do povo e também impedem o meio ambiente ali de se regenerar. Então a gente falou um tempo atrás de privatização das praias. Foi. O que acontece em muitos pontos são esses. Em muitos pontos acontece essa situação em que particulares privatizam a praia. Sim. Né? E a praia, ela é uma área que é definida por critérios científicos. Como eu falei, a área de sedimentos que é coberta e descoberta periodicamente pelo mar. Então, essa área também vai ter que ser devolvida para a população. Agora, a diferença... Oi. Pode falar, desculpa. Não, eu tenho a impressão que a área da Barra do Jucu já está numa fase bem mais avançada. Já houve recurso, já houve decisão dos recursos, então acho que lá já tem o trânsito em julgado, já está mais avançado. Mas a situação fática de ocupação da praia por imóveis particulares é muito semelhante. Entendido. A minha pergunta é a seguinte: quando essas pessoas adquiriram esses terrenos, elas sabiam? Elas têm escritura disso? Olha, a situação, como eu falei, varia muito de um caso para o outro. Né? Alguns têm os documentos de ocupação da União, registro de imóveis, outros não têm. O que a gente sabe é que, independente da pessoa ter o imóvel regular ou não, ela não pode fazer a construção. Então, isso é um argumento, igual a pessoa, por exemplo, adquire uma área que é de Mata Atlântica. Então, a pessoa pode ser proprietária de um terreno que tenha Mata Atlântica, pode ser proprietária de um terreno que tenha mangue, mata ciliar, fontes. Só que ela tem a obrigação de preservar aquilo ali. É uma área que é de preservação. Então, muitas vezes, a pessoa adquire imóveis e esse imóvel não dá a ela, a propriedade não dá a ela o direito de destruição ali daquele ecossistema. Entendido. Eles têm o terreno, mas eles não podiam fazer a ocupação da totalidade, preservando o que era já de área de proteção. Eu não sei, né, não posso dizer cada caso se a pessoa tinha o terreno ou não. Porque existem pessoas que fazem ocupação de má fé e outros que fazem a ocupação de boa fé. Mas, independente da intenção da pessoa, a construção, a destruição da área de preservação permanente, ela não pode ser feita. Entendido. Então, essa é uma decisão que dá um prazo de 90 dias. São 14 proprietários de imóveis que estão nessa região aí de Manguinhos. Eles próprios terão que promover a demolição daquilo que invade a área de proteção. E vão ter que recuperar também, não é isso? Também. Tem que promover a recuperação de acordo com o ambiente ali, com a vegetação original. Cabeleira, e quem é que fiscaliza isso depois de que foi cumprido, a área voltou a ser reaproveitada? O processo, ele entra numa fase de cumprimento de sentença. Então, no cumprimento de sentença, perante a justiça, nós vamos ver se a sentença foi cumprida ou não, com relação a essas pessoas que foram condenadas. E os órgãos públicos, federais, né, e municipais, eles têm a responsabilidade de fiscalizar não só essa área, mas todas as áreas, para impedir ocupação irregular, construção irregular e destruição do patrimônio ambiental.
Uhum. Então, esse cumprimento ele vai ser fiscalizado dentro do mesmo processo até que seja atendido os comandos da sentença, aquilo que a sentença determinou. Quem se recusar a sair, Cabeleira, o que acontece? A pessoa, ela tem a obrigação de cumprir a sentença, e quando a pessoa vai atrasando o cumprimento, isso vai ficando cada vez mais oneroso para ela. Então, isso é feito aplicação de multas e outras medidas para exigir a sentença. E se a pessoa for resistente, aí a justiça vai ter que usar o meio de desocupação forçada. Mas a gente acredita que essas situações, depois que a pessoa realmente verifica que a situação jurídica dela não a ampara, que ela vai ter que cumprir aquela determinação, que isso geralmente se resolve sem que haja necessidade de recurso à força. Que pode ser, por exemplo, alvo de uma reintegração? Sim, não é reintegração, seria você ter uma propriedade que está sendo ocupada por uma pessoa que não é o proprietário. Então ali não é exatamente uma reintegração, seria uma demolição. Entendi. A pessoa tem que ser retirada, o imóvel ser demolido e não necessariamente a área vai ser devolvida para a União, porque a área da praia ela é sempre de propriedade pública por meio da propriedade da União. Mas outras áreas, elas podem ser, as próprias áreas de terreno de marinha, elas podem ser legitimamente ocupadas pelos particulares. Então não significa que vai ter uma reintegração, porque a reintegração a gente fala quando uma pessoa que não é dono ocupa uma área e aí a gente vai devolver para o dono original. Mas é exatamente o cumprimento forçado, retirar as pessoas, fazer a demolição e permitir a recuperação do meio ambiente natural ou por meio do programa de recuperação técnico, né, feito por especialistas ambientais para que aquela área seja devolvida aí à sua situação original. Te agradeço, viu, Cabeleira, pela participação e pelas explicações. A gente acompanha aí com vocês. Estamos à disposição, Fernanda. Um bom dia. Bom dia.